Olá, todo mundo! Esse é o primeiro vídeo do meu canal. Eu decidi fazer esse canal para poder compartilhar com vocês algumas leituras de livro que eu já fiz e que vou fazer futuramente. Sempre quis criar um canal sobre leitura desde muito novinha e eu sempre tive muita vergonha. Eu até criei alguns blogzinhos que ficava tudo privado e depois eu nunca mais vi esses blogs. Mas dessa vez eu quis compartilhar com vocês algumas leituras. Eu sempre li muitos livros, sempre tive um contato muito grande com leitura. Minha mãe sempre me incentivou e na escola também. Eu era bastante incentivada porque eu desenhava. E daí, por conta de ter uma grande habilidade por desenho, a professora da biblioteca, ela sempre me chamava para poder, depois que terminava minha aula, para ir para a biblioteca e fazer ilustrações de alguns livros. E sempre fiz isso. E por ter muito contato com a biblioteca da escola, eu sempre levava livros para casa e lia. Então, desde muito novinha, eu sempre tive muito contato com a leitura e sempre fui assim. Sempre fui com a leitura, sempre fui assim. Só que aí eu parei quando entrei na faculdade, só fiquei lendo os livros da faculdade e nunca mais peguei um livro dos tipos que eu gosto. E fiquei um tempão assim, só que agora retornei e eu retornei com tudo, como se nada tivesse acontecido. Eu sei que leitura é hábito, para você poder manter esse hábito de leitura, às vezes tem que se forçar. E eu sabia que eu precisaria só um pouquinho, me esforçar só um pouquinho para eu começar com esse hábito e ele não parar. E eu também não posso parar, né? Se você quer manter isso, não pode parar. Voltei com um pouquinho de esforço e agora eu não tô mais parando. E aí eu queria criar esse canal para poder compartilhar algumas leituras que eu fiz, nada de análise e tudo, essas coisas, mas sim compartilhar o que eu realmente sinto quando eu leio um livro, o que eu penso, ou dar sugestões de livros para vocês. E para não ficar só nessa introdução sobre esse meu primeiro vídeo, eu vou compartilhar com vocês alguns livros que eu comprei no Brasil, que vieram do Brasil para a Holanda recentemente. Meus sogros vieram para cá, então eles me trouxeram os livros que eu comprei no Brasil e eles trouxeram para cá. E eu já comecei a leitura de um, outro eu já terminei. E eu vou mostrar para vocês agora. Bom, o primeiro livro que eu já li, dos que eu comprei do Brasil, já li, foi esse aqui, Fantasma da Ópera. Sempre tive muito interesse em conhecer a verdadeira história do Fantasma da Ópera. Eu já vi algumas releituras, sabe, essas coisas que aparecem nos desenhos animados, que dá a entender que era sobre o Fantasma da Ópera, mas eu nunca conheci de verdade a história. Eu sempre tive essa curiosidade, querer saber. E eu precisava de um tempo para poder fazer isso. Então, já tive esse tempo, já fiz e eu amei ler esse livro. E ele, olha como que ele é bonito. Bem nessa case, né? Bem bonitinha. E olha só. É um livro muito bonito. Como eu não li o livro físico, eu li pelo Kindle, porque eu não aguentei esperar. Mas provavelmente eu vou parar e reler ele no livro físico, porque, gente, eu amei a história. E assim que eu... Olha, ele vem todo bonitinho, sabe? Tudo bem protegido. Isso aqui é um pôster. Deixa eu mostrar pra vocês o pôster. Olha que bonito. Muito bonito isso aqui, gente. Eu amei ter feito essa compra. Eu acho que me custou uns R$40. Olha. Deixa eu ver se tem algumas ilustrações, ó. Eu achei um livro muito bonito, muito bem trabalhado. E provavelmente vou reler a versão física, porque eu gosto muito de ler livros e fazer anotações. Escrever no livro inteiro, fazer marcações, então, fazer tudo isso. Eu adoro fazer isso em livros físicos. Não tem nenhum problema em rabiscar livro, eu não ligo muito para essas coisas. Eu gosto de usar mesmo, mostrar a minha marca ali. Esse livro é lindo, foi R$40, eu acho que eu paguei pela Amazon. E, assim, perfeito, a história é maravilhosa. É uma história muito boa e eu super recomendo a leitura do Fantasma da Ópera para quem tem curiosidade de saber. E é muito engraçado que eu já fui na Ópera de Paris e ler o livro foi bom, foi bom. Um outro livro que eu já estou lendo, junto com o Clube de Leitura, é Os Miseráveis.
eu conseguiria ler isso aqui sozinha praticamente, né? Mas eu decidi fazer isso junto com um grupo e, e me dar mais tempo para poder apreciar mais a leitura. Não que eu não aprecie as outras leituras quando eu leio mais rápido ou sozinha, eu aprecio sim, mas eu acho que eu queria me dar esse tempo. Ainda mais que essa leitura que eu tô adorando, ela é, enfim, é uma leitura muito boa e você se envolve demais com os personagens. Tô amando, ainda tô no início, mas eu tô gostando bastante. Às vezes também dá um ranço, assim, uma raiva de alguns personagens. E eu queria manter esses sentimentos ainda com esse livro, e por isso que eu tô fazendo com o Clube da Leitura, pra ficar com esse tempo apreciando essa obra de arte de Victor Hugo. Eu não sou... Ah, não, Os Miseráveis eu tenho só em português. E, gente, é um calhamaçaço. Eu amo calhamaço. Quando vocês forem ver aí os livros que eu leio, é só assim. Um outro livro que eu comprei no Brasil, gente, eu acho que eu paguei nisso aqui uns cento e poucos reais. Acho que uns 120, 130, não consegui pegar a promoção. E depois, uma semana depois, aconteceu Black Friday e aí eu tinha comprado. Então, paciência, né? E o outro que eu comprei também foi o Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo eu sempre quis ler. Eu já assisti a adaptação, me apaixonei pela adaptação. Eu lembro que quando eu assisti a adaptação, a mãe que colocou pra gente assistir, foi pra ela que eu não queria assistir, porque não era o tipo de coisas que eu gostava de assistir. E aí ela falou pra poder assistir. E eu assisti. Gente, eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Eu amei, amei, amei. Tanto que isso foi refletido durante a minha faculdade, que eu tive um trabalho para fazer e uma das coisas que eu fiz foi inspirada no Conde de Monte Cristo, mas eu nunca parei para ler. Dessa vez eu vou, depois que terminar Os Miseráveis, eu vou ler o Conde de Monte Cristo sozinha, seria um clube de leitura, porque eu quero fazer no meu ritmo. E, gente, ele é enorme. Olha só. Olha como que é a real capa dele. Eu acho que eu paguei uns 90 reais nesse livro. Eu acho que foi por aí, eu não me lembro direito. É um livro muito bonito. E tem um detalhe sobre esse livro, é que eu comprei ele em português no Brasil, mas aqui na Holanda vende ele em francês. E eu também comprei em francês. Meu marido, quando viu que eu comprei em português o Conde de Monte Cristo, ele falou, por que você não comprou em francês, já que é a língua original? E aí eu pensei, porque eu prefiro ler em português, óbvio. E aí ele falou, você sabe ler em francês. E como ele também ficou muito interessado em ler o livro Conde de Monte Cristo, a gente comprou o livro em francês. E ele vai ler em francês, eu vou ler em português atualmente, e futuramente, daqui a alguns anos, provavelmente eu vou parar para ler ele em francês. Um outro livro também que eu estava muito a fim de ler, não assim como um grande desejo, mas eu queria saber a real história. Eu sempre fiquei muito curiosa com a real história de O Corcunda de Notre Dame. E eu queria muito conhecer essa história, porque a adaptação da Disney, eu gosto, né, da adaptação da Disney, mas eu fico um pouco... Quando eu era criança eu tinha um pouco de medo. E eu acho que ela ainda é sombria para mim atualmente. Eu queria ler o livro para poder saber se ela realmente tem essa pegada mais sombria ou se ela é mais sombria do que o desenho e o que acontece de verdade com isso, com essa história. E daí eu comprei O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Já acho que é o segundo livro de Victor Hugo que eu tenho aqui lendo. Outro livro que eu comprei que eu fiquei super interessada. Eu na verdade, nunca fui muito fã desses tipos de coisa que tem um pouquinho assim de terror, dá um pouquinho de medo, suspense. Eu nunca fui muito fã. Mas depois de ler Alchemized, eu fiquei assim, só quero ler isso. E medo clássico, olha só, medo clássico. E aí eu decidi ler esses livros um pouquinho mais pesado. E eu comprei o Frankenstein, ainda mais porque lançou a adaptação. Eu sempre gosto de ler mais o livro e depois eu assistir a adaptação. E aí primeiro eu vou ler e depois eu vou assistir a adaptação, acho que a Netflix que fez, né? E esse livro aqui também é muito bonito. Eu acho que paguei 45 reais nele. Ele tem mais ilustrações, sim, muito, muito lindas.
Tá que são órgãos humanos, mas os traços, assim, eu acho muito, muito bom. Olha só. Eu gosto desse tipo de coisa. Olha só. Um desenho muito bonito, muito bem trabalhado. E eu vou ler esse aqui. Esses livros eu vou ler ao longo dos anos, eu não vou ficar ler diretão todos não. Vou ler ao longo do ano, dos anos não, do ano, que é esse ano de 2026. Um outro assim que é ai, gente, eu amo muito coisa sobre vampiro, que eu comprei, esse aqui, o Drácula. Eu amo, assim, sempre tive muita curiosidade de saber como que era realmente a história do Drácula. E agora eu comprei o livro, vou ler esse ano ainda. E é um livro lindo, olha só, parece uma bíblia, olha. E por dentro, deixa eu ver aqui. Ó, eu tô folheando agora com vocês, ó. Aqui tava todo engomadinho. Olha, vários manuscritos assim. Eu gosto dessas coisas. É muito bonito, um livro muito bonito. Bom, foram esses os livros que eu comprei no Brasil. Ai, são bastante. Veio uma mala, despachar a mala, meu Deus do céu. E foi uma ótima compra, né? Que eu amei essa compra. E eu também comprei outros livros aqui na Holanda e tal. Bom, são esses livros, começando o vídeo, o meu primeiro vídeo, mostrando para vocês os livros que eu vou ler ao longo desse ano. E uma coisa que eu percebi sobre minhas leituras é que eu gosto muito de literatura clássica. E é claro que eu leio qualquer... Gente, eu realmente leio qualquer livro. Eu não tenho nenhum preconceito com livro, mas os que eu mais gosto são esses. E eu percebi que tem alguns outros que eu também gosto. E eu vou mostrar isso pra vocês nos próximos vídeos, ao longo dos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não tenho um cenário de biblioteca e tal, ainda mais que eu me mudei muito durante esses anos. Eu tive que me desfazer dos meus livros ao longo dos anos, então não tenho uma grande biblioteca. Mas tem os livros que eu estou lendo e eu só compro livros depois que eu termino de ler um. Esse daqui eu comprei logo de uma vez porque veio do Brasil, então precisa comprar uma boa quantidade. Mas normalmente eu compro o livro e preciso terminar de ler ele para depois eu comprar algum outro livro. Não compro um monte de livro e penso, algum ano eu vou ler. Não, eu prefiro terminar, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de ter apreciado esses lindos livros que eu comprei no Brasil. E eu posso mostrar para vocês também um pouquinho de como é a biblioteca aqui na Holanda, como que são as livrarias aqui na Holanda, que eu vou muito em livraria aqui na Holanda, eu compro bastante livro aqui na Holanda, e eu termino de ler eles. E posso também fazer alguns vlogs, e, enfim, sobre esse universo de leitura. É claro que eu tenho vários outros hobbies. Eu desenho, eu bordo, eu faço decoro casa, enfim, eu faço infinitas coisas que eu amo. Mas esse vídeo aqui, o foco dele total é sobre leituras. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte o vídeo ou se inscreva. Você que decide o que você vai fazer. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!